meu querido, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida, meu querido, minha querida, amado do Senhor, amada de Deus. Mais uma oportunidade temos de estar aqui junto com você, chegando aí onde você está. Eu, pastor Adriano Moreira, em mais uma reflexão nessa semana, como nós temos feito aqui de segunda a sexta-feira. Então, o nosso pedido a você sempre continua sendo o mesmo. Nos ajude a chegar a muita gente, a se multiplicar tanto no Instagram quanto no YouTube. Nós temos compartilhado também no Facebook. Então, peço a você que aqui você curta, você compartilhe, você comente, você curta e nos ajude a fazer com que o próprio canal entenda a importância do que está sendo postado aqui. E você que está no YouTube, mesma coisa, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você sempre ser notificado de coisa nova. Também comente, também curta e nos ajude a se multiplicar. Hoje, nós queremos ir para o texto de 1 de Timóteo, capítulo 13, vamos ler do verso 4 até o verso 7. Estamos refletindo aqui, quase que versículo por versículo, do que Paulo tem dito a esse obreiro. E temos denominado, de vocacionado essas nossas reflexões. E a gente está a partir do verso 1 do capítulo 3, com a temática das qualificações para o vocacionado. Porque Paulo está falando daquele obreiro, daquela obreira, daquele que Deus chama para uma função específica, e aqui ele fala do episcopado, e ele dá uma lista. Claro, é evidente que mesmo que você não seja chamado para o bispado, para o episcopado, para a função pastoral, mas você precisa ter qualidades que capacitem você a ser cada dia e cada vez mais um instrumento nas mãos do Senhor. Então, os versos de 4 a 7 vai nos dizer assim, que governe bem a sua própria casa, ou a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Bom, claro que especificamente Paulo está falando de algumas qualidades que elas são muito peculiares àquele que exercerá o ministério pastoral, como, por exemplo, o fato de ser alguém que governe bem a sua casa, ou seja, alguém que possa ter o respeito, consideração e ter a sua família junto consigo no ministério, ainda que isso seja de muitas interpretações. Mas eu quero extrair daqui 3 coisas importantes que esse texto diz como qualificações para todo o tipo de vocacionado, não só ao ministério pastoral. Primeira coisa que esse texto vai dizer é que esse vocacionado precisa ser uma referência dentro do seu lar. Ele precisa ser uma referência no lar, uma referência de fé, uma referência de vida, uma referência de graça de Deus. Porque quando o texto está dizendo que governe bem a sua casa, que discipline os seus filhos no caminho do Senhor, com todo respeito, e começa a dizer como é que poderá cuidar da casa de Deus se não cuida da própria, aqui está se falando de referência. Porque é claro e evidente que nem todo aquele vocacionado tem toda a sua família aos pés do Senhor, nem todo aquele que também exerce um pastorado tem toda a sua família aos pés do Senhor. Mas o que esse texto está dizendo para nós é que você e eu sejamos referência, que a gente seja autoridade espiritual na casa, no lar. E o que significa autoridade espiritual? É aquele que tenha referencial da família. Que a família, mesmo que possa, quando falamos de filhos, quando falamos, às vezes até mesmo do cônjuge, dependendo de que liderança você está exercendo, mas enfim, mesmo que nem todos da família possam estar ou estejam, por alguma razão, junto contigo, na mesma labuta do ministério, mas que eles não tenham o que dizer o contrário daquilo que você prega, daquilo que você professa, daquilo que você fala, daquilo que você está exercendo no ministério que Deus te confiou. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é: seja
uma referência de fé, de vida dos que estão de dentro. Ou seja, se os que estão de dentro não te veem como referência, não te respeitam, não veem em você vida cristã verdadeira, não veem em você espiritualidade genuína e real, quem mais o verá? Quem mais acreditará? Então, o meu maior testemunho são os que comigo convivem. O meu maior testemunho são os da minha casa. Então, é isso que Paulo está dizendo, ainda que não te acompanhe, ainda que não vá contigo, seja lá pelas razões que forem. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas é para que você entenda que eles precisam ter em você, ou ver em você, referência, autoridade. Ou seja, são os da minha casa que vão dizer se eu de fato vivo no recôndito do lar, verdadeiramente a fé que eu professo, a fé que eu falo. Então, o meu maior testemunho começa com os que comigo convivem. Segunda coisa que Paulo vai dizer é que eu seja maduro. O versículo 6 vai dizer que esse bispo não deve ser um recém-convertido, nessa versão aqui da Nova Almeida atualizada que eu estou lendo. Mas talvez na sua versão esteja escrito não seja neófito. Isso aqui tem a ver com maturidade. Uma das coisas que a gente não pode esquecer jamais é que Evangelho, Jesus, inclusive também os apóstolos, nunca trabalharam, inclusive Paulo, com a questão de idade. Sempre se trabalhou com a questão da maturidade. Então tem gente com idade, mas ainda é menino, ainda é imaturo, ainda é infantil. Mas você tem gente que ele é novo na fé, na vida, tem uma pouca idade, é jovem, ainda está numa vida madura, mas que já tem uma maturidade. Neófito aqui tem a ver com maturidade, com adulteza. E é interessante que qualquer líder, isso é o pastor, seu líder da escola bíblica, seu líder da juventude, seu líder dos adolescentes, isso seja qual for a função, você não pode ser alguém imaturo. O líder, seja ele qual for, em que área que for, vocacionado, não pode ser alguém que não tenha maturidade antes de exercer aquilo pelo qual foi chamado. Deus te chama e você pode ser chamado por Deus de uma maneira forte, saber disso, reconhecer isso, mas você precisa estar maduro para exercer tal função. Precisa não ser um neófito, não precisa não ser ainda um menino na fé. Precisa não ser mais um alguém que precisa crescer sempre, amadurecer sempre mais, desenvolver-se sempre, isso nunca para, mas significa que eu não posso ser um menino na fé. Eu não posso ser alguém pelo qual não estou capacitado, preparado para aquilo pelo qual fui chamado. Então é muito importante que hoje lideranças se preparem, que lideranças se capacitem, que lideranças se preparem para exercer aquilo que foi chamado. Então, se eu fui chamado a pregar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estudar, eu tenho que saber como. Se eu fui chamado a ministrar numa escola bíblica, ou seja, como for, eu também preciso me adequar a isso. Ou seja, eu preciso não ser um neófito, porque Paulo chega a dizer aqui, o verso 6, que o bispo não seja recém-convertido para não acontecer que ele fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Ou seja, Paulo chega a fazer a comparação de que alguém imaturo pode ser alguém que se ensoberbece, alguém que se engrandece com facilidade, alguém que se acha o bambambam da história, e automaticamente esse alguém pode cair no mesmo laço que foi o laço do grande anjo, né? Do anjo, do querumbi ungido, e que cai justamente nesse pecado do orgulho, da soberba, que é Satanás, e torna-se, né, de fato, Satanás torna-se o diabo. Terceira coisa que Paulo vai dizer aqui é que esse vocacionado, além dele ser uma referência de fé para os de dentro, e além dele ser um maduro e maturo, um adulto, ele precisa, na fé, tá? Um adulto na fé, ele precisa também ser uma referência para os de fora. Porque o versículo 7 ele vai dizer assim, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e nem no laço do diabo. Ou seja, um vocacionado precisa ter referência dos que com ele vivem e convivem, dos que com ele estão no dia a dia, isso é família, é ambiente de trabalho, ambiente de colégio ou faculdade, vizinhança,
mas ele também precisa ter uma referência dos de fora, ou seja onde quer que ele esteja e onde quer que ele vá, ele precisa ser alguém que seja referência. Ele precisa ser alguém que dele dê bom testemunho. Ele precisa ser alguém que não tenha o que dizer contrário à sua fé e aquilo que ele, de fato e de verdade, prega e ensina. Então, o vocacionado precisa ser alguém que, evidentemente, esteja tendo bom testemunho dos que com ele convivem, ter bom testemunho dos de fora e ser alguém maduro na vida e na fé. Essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Ainda estamos falando das qualificações para o sacrifício e você, nos vídeos anteriores, nós falamos a respeito desse sacrifício, dessa vocação. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Você que Deus chamou, capacitou, seja para o que for, entenda isso, creia nisso, e essa é a palavra de Deus para você esta noite. Meu pedido ainda é a você que está no YouTube, você inscreva-se aí embaixo, você clica no sininho, você convide outros, multiplique-se aí, recomende aí o nosso canal para outros, você aqui no Instagram, que são 500 e poucos, também faça a mesma coisa, curta, compartilhe, comente e caminhe também para o YouTube lá, se inscreva lá, clique no sininho, também curta também, compartilhe também, nos ajude a alcançar tanta gente, para que a palavra possa alcançar muitos corações no nome santo do Senhor. Beijo no coração e até a próxima live, o próximo vídeo, o próximo encontro, assim querendo Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.